No meu tempo de juventude, ao ouvir que algum laboratório tinha um computador que não estava sendo usado da meia-noite às 3 da manhã, eu acordava e tentava entrar lá e ter acesso. Agora, quando eu digo um computador em cada mesa e em cada casa, as pessoas perguntam, bem, o que há de tão revolucionário nisso? E é incrível que o sonho se tornou realidade. Esse é Bill Gates, cofundador da Microsoft e alguém que conheço há mais de 30 anos. À medida que a Microsoft se prepara para comemorar seu 50º aniversário, Bill e eu nos sentamos para conversar sobre seu novo livro, Source-C. Desde os primeiros dias de Bill em Seattle até a ascensão da indústria de software hoje, sua jornada foi nada menos que notável. Minha conversa com Bill Gates, a seguir em ferramentas e armas, ótimo. Bem, Bill, obrigado por estar aqui. Esta é uma ótima oportunidade para se atualizar. Aqui estamos nos aproximando do 50º aniversário da empresa que você começou quando era estudante. Quando você pensa naqueles dias como criança, você já sonhou que poderia criar uma empresa que sobreviveria por 50 anos produzindo software? Não, eu estava preocupado em sobreviver até o próximo ano. Acho que isso fazia parte da nossa força. Sempre pensávamos no que aconteceu com empresas como a Digital ou a Wing, que eram as grandes quando eu estava crescendo, e como elas se perderam. Estávamos sempre correndo assustados. Nós conhecíamos o sonho, computador pessoal, a computação iria ser gigantesca e iria mudar o mundo. Mas se ano a ano, podíamos dizer além disso, né? Eu sempre fui bastante modesto e capaz de me preocupar muito. Você adicionou mais um ótimo livro à lista de coisas que fez ao longo da sua carreira. Código-fonte, meus começos, seus começos, os começos da Microsoft, na verdade. Os começos da indústria de software também. Mas é realmente uma história que começa com você como criança. Sim, até eu tinha 13 anos, eu estava na 8ª série em uma escola particular só para meninos na época, a Lakeside, e o Clube das Mães reservou algum dinheiro para nos conseguir um terminal para podermos nos conectar a um grande computador da General Electric que rodava na linguagem BASIC. Isso era algo bastante novo e eu era bom em matemática, então desafiou-me a descer e ver se eu conseguia trabalhar com ele para resolver isso. Outros 2 garotos, Kent e Rick, realmente ficamos simplesmente obcecados. Os professores achavam intimidante, então meio que nos deixaram em paz. Na verdade, em um certo momento, eles nos fizeram ensinar programação de computadores em uma das aulas de matemática. Embora os programas naquela época fossem tão simples, Jogo da Velha foi um dos meus primeiros. A ideia de que funcionaria ou não e pensando, tá bom, o que podemos fazer como esses computadores funcionam, quão bons eles vão se tornar. Era tão fascinante que minha infância foi pensando em software. Uma das coisas interessantes que encontro no seu livro é que ele captura não só o estado da tecnologia, mas também o estado do mundo nos, digamos, final dos anos 60 e início dos anos 70. Era realmente um mundo antes do software. Tudo era gerido em papel, processado à mão, inclusive a forma como as pessoas eram pagas. E vocês saíram e conseguiram um contrato para criar um programa de software chamado Folha de Pagamento. Vocês realmente eram crianças trabalhando em um mundo de adultos. Sim, a exposição que tivemos a adultos escrevendo software que nos dariam feedback. Foi realmente fenomenal. Cada projeto que fazíamos, ficávamos um pouco mais sofisticados, até que o que consegui fazer no último ano do ensino médio, e que foi um projeto muito complexo, onde a Digital Equipment e a TRW enviaram alguns dos seus melhores profissionais para fazer esse poder. Controle de rede elétrica, e foi aí que eu realmente obtive a ajuda final sobre o que significa ser um programador muito bom. A TRW havia feito uma oferta para o projeto e não cumpriu o prazo, então estavam pagando multas e disseram a Digital Equipment cujos computadores PDP-10 estavam sendo usados. Encontre para nós todos os que são bons nesses computadores. Uma das pessoas, Bud Pembroke, que trabalhou conosco naquele projeto de folha de pagamento, sabia que conhecíamos muito bem o PDB-10, então ele disse para eles, tá bom, vocês estão desesperados, tem o Allen e o Gates. E eles responderam, tem alguém que você não mencionou? Meu Deus, vá buscá-los. E ele disse,
Mas eles são crianças. Eles responderam, não nos importamos. Então eu vou lá. Tenho 16 anos, mas pareço ter 13. Eles nos contratam, nos pagam. É um projeto realmente incrível tentar torná-lo confiável o suficiente e como você processa os dados. E havia muitas pessoas boas lá que eles se divertiam com a rapidez com que eu conseguia escrever código e depois me diziam onde eu não estava fazendo bem. Foi um projeto realmente amadurecedor. Agora, um dos tipos interessantes de enredos recorrentes de Lakeside e então seus anos de estudante em Harvard foi: o tempo de computador era escasso, era controlado, nem sempre estava à venda. Então vocês estavam sempre buscando uma alternativa, de uma forma ou de outra, até em Harvard. Você estava levando Paul Allen, que não era estudante em Harvard, para o laboratório de computadores de Harvard. Você se mete em um pequeno problema. Sim, é difícil pensar agora quando você deixa seu computador pessoal parado, todos aqueles ciclos de processamento. Na minha juventude, ao ouvir que algum laboratório tinha um computador que não estava sendo usado da meia-noite às 3 da manhã, eu levantava e tentava entrar lá e conseguir acesso. Nós fazíamos qualquer coisa porque eles eram meio caros, mas precisávamos de tempo no computador para testar nosso desenvolvimento de software. É aí que o microprocessador surge. Dizemos, espere um minuto, essa coisa de computação ser cara vai chegar ao fim? Talvez porque éramos tão jovens ou apenas o conceito matemático de melhoria exponencial. De alguma forma vimos isso de maneira particular e o Paul merece crédito porque ele estava lendo tudo sobre hardware e chips e me disse que a lei de Moore estava dobrando a cada 2 anos. Eu fui quem disse, espere um minuto, isso é como os grãos de areia no tabuleiro de xadrez. Os números ficam muito grandes, muito rapidamente, isso é. E eu literalmente uso a expressão computação gratuita, o que significará que será usada milhões de vezes mais. E a única coisa que limitará isso é o tipo de software disponível para ajudá-lo a realizar tarefas. E foi aí que pensamos que poderíamos entrar. Qual é a essência da Microsoft? Acho que há muitos elementos envolvidos nisso. Uma visão do que o software Qual poderia era a visão? fazer. Qual Bem, era a um sua computador em cada mesa e em cada casa. Certo. Eu não tenho E estamos trabalhando em casa nisso. ou na minha mesa, ou vice-versa. Você e Paul fundaram esta empresa, Microsoft, micro de microcomputador, soft de software, como você disse antes, a partir de um sonho. Como você definiria, olhando para trás, a maneira como todos vocês pensavam sobre esse sonho? Bem, é louco que o sonho se tornou realidade. Quero dizer, agora, quando digo um computador em cada mesa e em cada casa, as pessoas ficam tipo, bem, o que há de tão revolucionário nisso? Mas esse era o slogan original, a declaração de missão original. Sim, e nós realmente tornamos isso realidade, né? É incrível que se pegarmos as 7 empresas mais valiosas do mundo, eu conheço todas essas pessoas. Eram empresas de automóveis e de petróleo e agora elas estão bem abaixo na lista. A empresa que Steve Jobs construiu ou Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, pessoas que chegaram um pouco depois, mas que tiveram esse mesmo sonho de que algo mágico estava acontecendo com software. Antes de poder realizar o sonho, você precisava construir uma empresa que durasse semana a semana, trimestre a trimestre. Paul estava focado no hardware. Você estava focado no software e nos negócios, mas também entendia que havia certas habilidades nas quais precisava de ajuda. Sim, nos primeiros dias tentei fazer tudo e estava muito preocupado em ter receita suficiente, que até mesmo produtos que não estavam prontos, eu ia a essas empresas japonesas e dizia, ei, faremos isso e personalizaremos para aquilo. Estávamos ficando para trás, então a capacidade de contratar pessoas suficientes, e eu me lembrei de grande amizade que eu tive com Steve Ballmer em Harvard, onde falávamos sobre o mundo. Steve, embora diferente de mim, também tem uma quantidade incrível de energia. Eu sabia que precisava do Steve para vir. Foi um recrutamento difícil. Meus pais me ajudaram, mas então ele sai da escola de negócios e isso é um grande marco para a Microsoft por causa de sua capacidade de pensar sobre como nos organizamos e como contratávamos pessoas e depois trazendo alguns adultos como John Shirley, Frank Cadet, Mike Maples. Steve é fundamental para nos permitir realmente expandir. Ele e eu
meio que dia e noite, eu trago uma visão técnica, ele traz uma visão de pessoas e isso funciona fenomenalmente. E o sonho se tornou realidade. E totalmente. Lembro-me quando a lista Forbes 400 saiu e vi Gordon Moore da Intel lá e pensei, bem, estou vendo um computador em cada mesa e há muitas mesas, não preciso ganhar tanto dinheiro por mesa, então é bizarro. Nós abrimos o capital, nós usamos isso como uma espécie de uma maneira de aumentar ainda mais a visibilidade da empresa. A próxima coisa que sabemos é que a Microsoft é uma empresa incrivelmente valiosa. Acho que por volta do ano 2000, nos tornamos a empresa mais valiosa do mundo. Senhor presidente, a indústria de software, que contribuiu com mais de 100 bilhões para a economia nacional no ano passado, é uma oportunidade econômica aberta para qualquer empreendedor na América. Acredito que o povo americano está repleto de curiosidade natural e energia que manterão essa revolução em andamento até o próximo século. Aqui estamos no marco de 50 anos do que você criou. Quando você olha para o próximo quarto de século do mundo da tecnologia, qual é o próximo grande sonho em que todos deveríamos pensar? Bem, surpreendentemente, eu ainda diria que o progresso da revolução digital, ao entrarmos nesta próxima fase, é o maior agente de mudança no mundo, até mais do que os avanços em biologia e energia. Na verdade, estará no centro da aceleração dessas coisas. Mas a computação se tornou gratuita e muito software excelente foi criado. A internet conecta todas essas coisas. Telefones móveis surgirem, mas agora estamos falando sobre inteligência realmente profunda. É um mundo ainda iniciante de inteligência, mas à medida que melhoramos a precisão, que à medida que obtemos a memória, vamos passar de inteligência, sendo uma coisa muito escassa, diagnóstico médico, tutores pessoais suficientes para todas as crianças do mundo, para onde isso se torna abundante. É ainda mais profundo do que a computação se tornando gratuita. Estou tão animado porque se você pensar em qualquer problema específico, medicamentos para malária ou câncer ou Alzheimer, vamos tê-los. Eu também, como muitos observadores, me preocupo que seja bastante disruptivo porque é tão novo, está se movendo rapidamente e não há limite superior. A quão bom isso pode ficar? Esta é a coisa mais importante acontecendo. Surgindo dessa revolução digital. Uma das coisas que acho tão interessante sobre o curso da sua carreira é que você nunca se separou do mundo da tecnologia. Mas você tem adicionado progressivamente um foco real em mais e mais outros campos. Eu ainda me lembro, acho que no dia em que vi isso pela primeira vez, você deu uma palestra para nossos funcionários no começo dos anos 2000. Você ainda era um funcionário, mas estava dedicando mais tempo ao trabalho de fundação também. E eu fui para casa e disse à minha esposa, Bill pode se aprofundar tanto sobre um mosquito quanto sobre código e software. Então você vê talvez melhor do que a maioria das pessoas como usar essa tecnologia para abordar todos esses campos. Tornar-se um catalisador. Mas como podemos unir as pessoas para realmente dominar o que agora é uma busca muito interdisciplinar? Sim, fiquei fascinado ao visitar as escolas de Newark e ver o Canmigo que a Khan Academy construiu sobre a parceria que a Microsoft tem com a OpenAI e ver como está sendo utilizada. Pode esse tutor ajudar com motivação? Pode ajudar com o fato de que 5 crianças estão atrasadas, 5 estão adiantadas e elas vão ficar entediadas se não fizermos isso muito bem? Estamos fazendo trabalho de diagnóstico médico na África, onde há uma falta tão grande de médicos que a maioria das pessoas nunca encontra um. Estamos ajudando mulheres grávidas a obter conselhos, estamos ajudando agricultores a obter conselhos. E então é muito legal ver como lidamos com o custo, a precisão, a memória, todas essas coisas. E realmente transformá-las em aplicações práticas.
Acho que é um grande progresso. O tempo que passei com a Microsoft na tecnologia horizontal, dar um pouco de conselho, ouvir onde estamos progredindo, realmente ajuda o trabalho da minha fundação, que é saúde e educação, e um pouco de agricultura, são as grandes coisas que fazemos. É realmente divertido ir e voltar entre essas coisas. Durante 1975 a 2000, supri meus instintos meio polimáticos e disse: não, eu só tenho que fazer software ou alguém vai me ultrapassar. Foi quando Steve concordou em assumir como CEO que eu voltei. Eu criei a Fundação Gates no ano 2000, eu estava em meio período, mas tive que estudar por que as crianças morrem, biologia e mosquitos. E então, em 2008, é quando mudei para ser em tempo integral na fundação e apenas meio período desde então para ajudar a Microsoft. Estamos trabalhando no sul da África, movendo a fronteira da malária para cima, para que Moçambique e Zâmbia fiquem livres de malária. E então, projeto por projeto, esse mapa da malária vai encolhendo e encolhendo. Uma das outras coisas interessantes sobre seu foco após a Microsoft tem sido não apenas essa uma diversidade de campos, mas você sempre se concentrou tanto nas necessidades do mundo em desenvolvimento do sul global. Lembro quando você disse pela primeira vez: não vou mais viajar para o mesmo lugar que vocês, vou para a África, vocês todos estão indo para esses outros lugares. Você sabe, 25 anos depois, todos nós meio que vamos para a África com frequência. Mas, de certa forma, acho que a história da tecnologia não tem sido gentil com o sul global. Especialmente se você olhar para a eletricidade como essa grande tecnologia de propósito geral que 700 milhões de pessoas ainda não têm, incluindo 43% das pessoas na África. Como você pensa sobre a IA nesse contexto? Sim, historicamente tem sido um gotejamento muito lento, mesmo para medicamentos mais necessários nesses países pode haver um atraso de 20 anos. A fundação, precisamos dizer, ok, os mercados privados fazem muito bem muitas coisas, mas vamos encontrar algumas áreas onde a filantropia é única. Uma doença como a malária, onde não há mercado porque as pessoas que a têm são muito pobres, assim a sua voz no mercado é abafada. Vamos pegar essa riqueza que o sucesso da Microsoft criou e devolvê-la àqueles que mais precisam. O tipo de valor de buscar a igualdade, né? Isso vem realmente dos meus pais e dos seus valores muito voltados para a comunidade. Então você aplica o meu raciocínio numérico de certo, como você salva a vida das crianças, são as coisas muito importantes que estão sendo feitas, e isso me levou a aprender sobre nutrição e doenças infecciosas e a sair a campo, e tem sido muito bem sucedido. Você sabe, a mortalidade infantil caiu de 10 milhões por ano para 5 milhões por ano, mas ainda temos muito mais a fazer pela tecnologia. Tem sido sempre um pouco difícil, porque você tem que torná-lo super barato. O fato de que um celular, agora que essas redes estão se espalhando, você pode ter a nuvem usando o seu idioma nativo. E até mesmo NASA, um celular básico, em que você só está ligando para um número engraçado, sabe, por trás disso. Haverá um serviço na nuvem que te dará conselhos agrícolas ou informará uma mulher grávida sobre suas consultas pré-natais. Disponibilizar essas capacidades na nuvem, tenho certeza de que irei à Microsoft e aos meus amigos no Oriente Médio e direi: ok, uma forma de ajuda estrangeira será reservar um pouco dessa capacidade para essas coisas muito básicas de saúde e educação. Estamos fazendo os experimentos e até mesmo essa ideia de coletar os dados linguísticos e colocá-los em todos os modelos de inteligência artificial. A cooperação tem sido fantástica. Uma das coisas que acho interessante no livro, e que também vejo apenas conhecendo, vi você e conversando, você vê no livro, sabe, o sucesso da Microsoft como empresa. Era mais do que um negócio. Era pessoal para você. Quero dizer, você colocava seu coração e alma todos os dias no sucesso desta empresa. E de uma forma muito semelhante, quando você lida diariamente hoje com o fato de que pode haver 1 milhão de pessoas na África que perderiam o acesso a um medicamento
para HIV, ou a uma vacina, ou a alimentos. Isso lhe parece tão pessoal agora quanto a Microsoft naquela época? É uma afirmação justa? Absolutamente, não. Eu adoro o trabalho que estou fazendo na Fundação, inovações como fiz na Microsoft. Agora, coisas como vacinas, mas escolher a equipe certa de pessoas, juntá-las, descobrir as chances de sucesso. Quais devem ser os planos de contingência? E então ir a campo e ver isso está funcionando, isso não está funcionando. Tudo o que aprendi na Microsoft, além de algumas coisas adicionais, me colocou em o que para mim a segunda carreira tem sido incrivelmente gratificante e superou meus sonhos também. Falar sobre sorte, tive 2 carreiras que foram miraculosamente bem, mas sim ser um estudante, ser curioso ao longo do tempo, aprender a construir equipes e relacionamentos. Eu não poderia estar fazendo o que estou fazendo hoje sem os erros e as coisas que fiz bem, que aprendi tanto na Microsoft. O Windows 95 é tão fácil que até um apresentador de talk show consegue entender. Olá. Olá. Uma das outras coisas que descobri trabalhando com você no início dos anos 2000, sabe, dias intensos de casos antitrust e similares, todo mundo dizia, Bill Gates, ele deve ser intenso. Você sempre teve um senso de humor. Essa habilidade, no meio de uma conversa intensa, de dar um passo para trás e simplesmente rir do que estava acontecendo de maneira adequada. De onde isso veio? Sim, o advogado que estava me interrogando, David Boies, não apreciou meu senso de humor. Eu preciso desligá-lo às vezes. Sabe, acho que foi uma situação muito intensa. Fizemos um dos nossos melhores trabalhos, que foi realmente contar nossa história lá e ter sua ajuda nisso. Quando eu escrever meu segundo livro, realmente falando sobre o emocional e o desafio, não estou tentando fazer com que ninguém sinta pena de mim. Minha vida não é uma pela qual alguém deva sentir pena, mas acho que há algumas lições de como passamos pelo que parecia para mim que poderia ter destruído a empresa por completo. Havia literalmente remédios propostos que teriam eviscerado a Microsoft por completo. Com essa intensidade, né, preciso ter senso de humor. Houve aquele momento em que eu estava testemunhando e durante o intervalo, o escrivão vem até mim e diz, Sr. Gaetz, conheço pessoas que têm a sua bolsa de estudos. E o que está fazendo em Washington, D.C.? E todo o meu testemunho complexo daquele dia foi menos coberto pela imprensa do que esse cara vindo falar comigo. E isso me fez parecer pelo menos um pouco mais humano do que a minha imagem na época. Mas se olharmos para a Microsoft hoje e para onde estamos indo nos próximos vários anos, sabe, é um resultado de grandes apostas e também de muitas pequenas decisões. Uma das maiores apostas que eu diria, na qual você esteve envolvido, Steve esteve envolvido, nosso conselho, eu estava lá na sala, foi a escolha de Satya Nadella. Sim, foi, sabe, anunciado sim, há 11 anos. Olhando para trás, como você pensa sobre aquele dia e aquela decisão? Bem, vou me emocionar com isso porque significou muito para mim. Tive 2 sucessores e sinto-me sortudo porque ao me dedicar ao trabalho da fundação, a única coisa que me preocupava era se eu iria ver a empresa perder sua excelência. Não, eu ficaria atormentado por isso. Será que devo voltar? Não devo voltar? O fato de que o Steve nos levou a novas alturas e o fato de que, por meio de um processo que quase tomou a decisão errada, embora você, Steve e eu, nunca tenhamos vacilado de saber que Satya seria bom e ele tem sido ainda melhor em navegar o que ainda hoje continua a ser um dos trabalhos de CEO mais complexos do mundo, fico muito contente por poder apenas entrar e desempenhar um papel pequeno, fazendo revisões de produtos, aprendendo sobre IA, recebendo alguma ajuda da Microsoft no trabalho que estou a fazer. Isso me permitiu para investir tudo e ter os recursos incríveis que a minha participação na Microsoft criou.
Então, enquanto nos aproximamos do fim, quero que você pense um pouco nesses 50 anos e onde você começou e onde está, e você sabe... Pessoas que estão ouvindo isso, que costumavam trabalhar na Microsoft, que trabalham na Microsoft, trabalham em algum lugar no mundo da tecnologia, ou apenas usam nossos produtos todos os dias. O que você gostaria que todos nós refletíssemos como um pensamento de despedida? Bem, 50 anos é muito tempo. E é tão estranho que nos meus 20 anos considerávamos pessoas de 40 e 50 anos como meio idosas, que meio que não entendiam o que estava acontecendo. Mas talvez eles poderiam nos ajudar um pouco. A ideia de que eu tenho 69 anos, vou fazer 70 e ainda estou tentando ajudar e conseguindo fazer projetos incríveis voltados para o futuro, é incrível. Nós avançamos tanto e sempre tentamos nos ajustar. Ok, este é o novo mundo onde até a inteligência está chegando. Como moldar isso da maneira certa? O que será super importante? Estou muito orgulhoso da Microsoft. Tivemos pessoas incríveis, Paul, Steve, Satya, lá no topo, mas tantas pessoas incríveis. É tão legal que ainda seja uma empresa incrível todos esses anos. Não é como se outra indústria tivesse aparecido. Conseguimos permanecer na vanguarda. Bem, você sabe, é uma empresa que começou com um sonho de crianças que foram aceitas no mundo adulto por causa do que podiam fazer, em vez da idade que tinham ou de dominar todas as outras habilidades dos adultos. Ainda acho que somos uma indústria com muitos sonhos pela frente. Obrigado por tentar ajudar, como você disse. Você realiza mais em um dia, tentando do que muitas pessoas fazem em uma vida. E espero que continue assim. Bem, obrigado. Ainda sou estudante e trabalhar com a Microsoft me ajuda a aprender muito. Acho que todos nós somos para sempre. Então, Bill Gates, obrigado por se juntar. Obrigado. Até logo.